capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, há muitas moradas na casa de meu pai, os itens 16 e 18, sobre os mundos regeneradores. Nós sabemos, segundo as informações dos Espíritos, principalmente de Emmanuel, que quando iniciou o Espiritismo, com o lançamento do Livro dos Espíritos em 1857, estava terminando ali o mundo de provas e expiações. E segundo o próprio Emmanuel, em 2057, nós estaremos iniciando no mundo de regeneração. Então, esse período de 200 anos, de 1857 até 2057, é a faixa da transição, aonde vai deixando de ser mundo de provas e expiações e mundo de regeneração. Então, nesses 200 anos, nós está faltando aí, nós estamos em 2026, então faltam 31 anos, para 2057. Então, já passaram quase 170 anos dessa transição. Nós observamos que nesse período, o nosso mundo passou por grandes transformações. Principalmente iniciou a Era Moderna, lá na época de Kardec, já estavam começando as máquinas, a vapor. Hoje nós já temos até energia nuclear, temos a comunicação, luz elétrica, tudo. Hoje, inclusive, tem um foguete para a Lua, orbitar a Lua. Então, nesses últimos 170 anos, o nosso mundo passou por grandes transformações, muitas mudanças, muitas coisas aconteceram. E a cada ano as coisas vão mudando cada vez mais. Nosso modo de vida teve muita coisa. Só que as transformações que a gente observa normalmente são mais materiais. Muitas coisas mudaram, o modo de vida, a alimentação, transporte, comunicação, estilo de roupa, aparelhos eletrônicos. Mas e a parte moral? Será que mudou? Melhorou? A gente olhando assim, a gente fala assim, nossa, o mundo tem muita coisa para melhorar. Mas já houve muitos avanços. Talvez nós, como a gente observa no nosso dia a dia, a gente acha que está precisando de muita coisa, mas já modificou bastante. Lembra da época de Jesus, quando tinha os coliseus? Levava-se os cristãos para serem sacrificados. E nós estávamos lá assistindo e gostando, vendo o sangue jorrando, vendo as pessoas lutarem até se matar, matando os outros. Olha na época da escravidão, traziam os negros lá da África e tudo mais. Hoje é muito diferente. Essas coisas bárbaras já ficaram para trás. Ainda existe muita coisa complicada no nosso mundo, mas se for ver em relação a um tempo atrás, isso nós já não tem mais. Então, o nosso mundo vem se transformando também. Só que a gente, vivendo nessas dificuldades, que às vezes tem alguns que às vezes até gostam, tem gente que acha que está bom do jeito que está, mas a maioria de nós se sente incomodado em ver do jeito que as coisas estão andando. Só de nós estarmos aqui falando sobre o Evangelho já é um grande avanço. Há pouco tempo atrás, se a gente for olhar há muito tempo atrás, na época de Jesus, a gente não podia falar sobre outra religião. Corria o risco de pegar a guarda, prender todo mundo e levar, alguns até matar já de uma vez, e pronto. Mas até pouco tempo atrás, menos de 100 anos, no Brasil, se você
era espírita, era discriminado. A igreja não permitia, publicava, falava as coisas. Quantos centros espíritos, né, as pessoas frequentavam em silêncio? Às vezes eram locais até mais afastados para as pessoas irem participar, ali às escondidas, porque poderia ser às vezes até mandado embora do emprego, se soubesse que a pessoa não precisava ser cristão não, só de você ser de qualquer outra religião já era complicado. Então o nosso mundo passou por grandes transformações, mesmo que a gente não perceba, mas se a gente for olhar na história, houve muitas mudanças, e muitas mudanças para melhor. Não adianta a gente falar assim, no tempo atrás era melhor. Pode ser melhor em alguma coisa, mas hoje é muito melhor. É igual, por exemplo, a gente fala assim, há 20 anos atrás a gasolina era muito mais barata. Só que há 20 anos atrás os carros faziam 5, 6 km por litro. Hoje a gasolina está mais cara, mas os carros fazem 10, 15 km. Então, assim, a gente fica olhando coisas pontuais e algumas coisas, às vezes, pessoais. Mas, de uma maneira geral, a evolução está caminhando. E aqueles que impedem vão ficando para trás, vão sendo arrastados pela transição. Então, logo no início, no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec faz um comentário, né, com os Espíritos. Os mundos primitivos servem para as primeiras encarnações das almas. Então, logo quando a alma, né, passa de princípio inteligente, que já estagiou em todos os reinos, e passa a habitar o reino humano, hominal, aí ele começa a sua experiência de evolução nos mundos primitivos. Então, as primeiras encarnações da alma é lá nos mundos primitivos, onde é que não existe nem o fogo direito, nem a roda, é ali no meio dos selvagens, a luta pela sobrevivência, né? A expectativa de vida é 20, 25 anos, é só mesmo para procriar e sobreviver e se alimentar, onde começou ali, né? Coisa aí de 10, 15 mil anos atrás. Às vezes até uns 20 mil, né? Um homem mais primitivo. Mas é nesse sentido, onde é que começa a evolução. E a cada encarnação vai se adquirindo experiência, vai se socializando e vai se melhorando. Depois, os mundos de provas, de expiação e provas. São lugares de exílio dos espíritos rebeldes à lei de Deus. Então, nós podemos marcar mais ou menos quando Jesus encarnou aqui na Terra, ali iniciou-se um mundo de provas e expiações. Antes era um mundo primitivo. Com o passar do tempo, né, começou a ter a questão de Deus único, que é o que Jesus veio trazer. Acreditava-se em qualquer Deus, de acordo com a sua conveniência. Mas, no mundo de provas e expiações, é justamente isso que os Espíritos estão falando. É onde a gente está ali preso para a gente poder acreditar em Deus, aceitar Deus, né? Seguir as suas leis, e com isso a gente vai evoluindo. Quando a gente fala na questão da divindade, da providência divina, não é ter uma religião. Porque não adianta a pessoa falar assim, eu sou de tal religião, eu sigo, eu faço tudo. Todos nós temos uma religião. Aqueles que não têm religião, que não acreditam em Deus e são ateus, o ateísmo seria a religião deles, por assim dizer. Mas a gente segue, a gente acredita o que a nossa religião está fazendo. Porque o objetivo da religião, a própria palavra fala, né? A origem da palavra religião é de religar. É religar o homem a Deus.
Porque enquanto a gente está no mundo primitivo, a gente não tem ideia de Deus. A gente vê a questão dos fenômenos. É um período como se fosse de adaptação. À medida que a gente vai mudando para o mundo de provas e expiações e começa a ter a questão da socialização, de conviver em grupo, a partir daí é onde a gente tem que seguir a lei divina. Então, quando a gente está num grupo de pessoas, como que a gente vai saber o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode, o que deve e o que não deve? Nós precisamos seguir um padrão moral. E o papel da religião é esse. Se nós pegarmos a moral do Cristo, ela serve para qualquer pessoa, para qualquer religião. Não faz diferença nenhuma qual Deus que você acredita, ou se você não acredita em Deus nenhum. Mas se você seguir aquele padrão moral, que vai te direcionar o que é certo, o que é errado, que vai te orientar o que você deve fazer em relação às outras pessoas, você resolve o seu problema. Aí você consegue evoluir. Então o papel da religião é esse. É religar a Deus. Porque a partir do momento que nós acreditamos em Deus, que nós seguimos a lei divina, nós seremos felizes, as coisas vão dar certo para nós e a gente vai evoluir. Todas as vezes que algo nos acomete, que a gente se sente injustiçado, triste, que a gente acha que está errado, que a gente se rebela, é porque nós não entendemos a lei divina. Por isso que a gente tem tantas dificuldades, tantos problemas. Quando a gente passar a entender o que nós viemos fazer aqui, o porquê de nós estarmos aqui, e que para a gente poder ser feliz e cumprir com o nosso objetivo, com o que nós viemos fazer aqui, que a maioria das vezes nós não sabemos, é justamente seguir a lei divina. Aí nós vamos entender que tudo dá certo, que tudo que nos acontece é justo, tudo que acontece com os outros é justo, e que nós que precisamos tirar as lições disso, porque se rebelar não adianta. E por último, depois, por último, que eu falo assim, no estágio que nós estamos, vem os mundos regeneradores, que são pontes de transição para os mundos felizes. Então, o mundo de regeneração já não está totalmente sem o mal, é só uma ponte para os mundos felizes. Depois dos mundos de regeneração, nós temos os mundos felizes, não há mais provas e expiações. Porque quando a gente fala assim, mas o que é então as provas e expiações que a gente passa? Todos nós que participamos de um estudo, de uma palestra, a gente pega um ensinamento. Todos nós conhecemos o Evangelho de Jesus. Alguns podem até conhecer decorado, saber tudo que está escrito lá. Tudo que é falado nas palestras que se refere ao Evangelho, dificilmente vai ter alguma coisa nova para nós. Em algum momento nós já ouvimos, nós já estudamos aquela passagem. Só que, com esse conhecimento, o que nós fazemos com ele? Nós colocamos em prática? A gente acredita? Às vezes a gente põe em prática para o outro, mas quando é para nós, não. Quando o outro perde um filho, perde uma mãe, desencarna, perder só uma maneira de falar, a gente consola a pessoa. Não, Deus sabe o que faz, Ele cumpriu sua missão, estava na hora dele, é assim mesmo. A gente acredita em Deus, a gente vê que está tudo certo, que é assim mesmo. Foi melhor para ele estava sofrendo, estava doente, ele podia causar um mal maior. Para nós está tudo certo. E quando é com a gente? E quando é o meu filho, a minha mãe, meu irmão? Nós temos esse mesmo entendimento. A gente vê, não, está tudo certo, é assim mesmo. Deus sabe o que faz. A gente tem essa certeza quando é conosco. Então é justamente essa questão dos mundos regeneradores.
vai reforçar em nós o que nós já estamos aprendendo. Porque saber a gente já sabe. E a partir do momento que isso fizer parte realmente natural da nossa vida, aí a gente vai ser mais tranquilo. Aí nós vamos entender e a nossa evolução vai deslanchar. Nós não vamos rebelar, não vamos revoltar, vamos entender tudo o que acontece conosco. Tudo sem exceção. Porque tudo é da vontade de Deus, tudo é para o nosso bem e tudo é justo. Todas as coisas. Não é só uma ou outra, não. Sem exceção. Depois dos mundos felizes, aonde não tem mais essas provas, porque às vezes a gente passa pelas provas justamente para comprovar. Porque saber nós já sabemos, mas na hora que chegam as coisas para acontecer, o que a gente faz? A gente não consegue. Ainda não faz parte do nosso ser. Nós ainda não fazemos com naturalidade. Quando a gente vê alguma coisa acontecendo, qual é o nosso primeiro impulso? É sempre olhar o lado bom? É sempre de confiar? É sempre de fazer uma prece? É sempre acreditar que Deus está sendo ali correto? Nós entendemos o que está acontecendo? Então, é para isso que nós estamos aqui. E depois, os mundos celestes ou divinos, que é a morada dos espíritos purificados. O espírito, quando chega no grau de purificação, ele não precisa passar pela encarnação. Ele vai dar continuidade no mundo espiritual. Todos os problemas que nós temos de ordem material é por causa das nossas imperfeições. As doenças, os desequilíbrios, os tormentos mentais, tudo é por causa das nossas imperfeições morais. Não adianta chegar e tirar o problema. Você tem uma doença ali, chega e cura, seu corpo está 100% saudável. Mas a causa que teve aquela doença é do espírito, é mental. Aí você não mudando de atitude, você vai atrair aquele problema de novo. Então não adianta curar o corpo se a mente está doente. E quando a gente fala em mente, a gente fala de espírito. São as experiências que os espíritos estão passando. Você vê uma pessoa que está fumando há 30 anos. O corpo está viciado com a nicotina, né? Às vezes treme porque está faltando. A mente está perturbada por causa do efeito do cigarro. E aí a pessoa resolve parar de fumar. Aquela condição não é porque ele parou que com um mês, um dia, ele não vai mais sentir falta. Vai como se não tivesse mais. Gasta-se um tempo. Porque tanto a mente quanto o corpo estava condicionado ali, naquelas substâncias. Então, até que o organismo se reorganize, leva um tempo para a gente poder se libertar. Mas o principal fator que faz a pessoa se libertar disso é a mente. Porque a questão que a pessoa fuma não é simplesmente por causa do vício. Por que você fuma? Por que na hora que você está mais nervoso, você fuma mais? Por que na hora que você tem uma decepção, a primeira coisa é pegar um cigarro? É porque a mente, o espírito, ainda tem dificuldade de lidar com as questões do dia a dia. E aí ele precisa do álcool, do cigarro, da droga, do excesso de diversão, para poder ver se ele consegue lidar com essas situações. Até que ele tenha essa confiança, esse equilíbrio, ele vai continuar dependendo disso. O dia que ele despertar, que ele se conscientizar, qualquer que seja a dificuldade, o problema que ele esteja passando, e ele não precisa de nada disso para ele poder conseguir passar por aquela situação, pronto, aí ele está liberto.
Só que quantas encarnações nós estamos nesse ciclo repetitivo? Não é só dessa vida. Porque se você passou 30 anos dentro de um vício, será que com uma semana, com um ano, você consegue se livrar de tudo? Você ficou 30 anos daquele jeito. Nós temos dificuldade até para sentar numa mesa, sentar aqui nas cadeiras. Observe para vocês verem, aqui na Casa do Caminho, quando vocês vêm na reunião, a maioria senta sempre no mesmo lugar. Já observaram isso? E olha que aqui é grande, tem muitos lugares, mas a gente normalmente senta no mesmo lugar. Aí você passou 10 anos frequentando a casa, sentando no mesmo lugar. Aí chega uma pessoa novata e senta no seu lugar, como se fosse seu, né? O seu nome lá. Aí a gente fica sem lugar. Fica, não sabe aonde vai ficar. Com tanta cadeira vazia, né? Às vezes só tem a pessoa ali no seu lugar, mas os outros lugares para você, você fica inquieto. Porque você está condicionado. Habituado, você colocou as suas energias, né, em algo que você já está preso. Passa para ir para sua casa, no seu serviço, sempre no mesmo caminho. Durante 10, 20 anos seguidos. O dia que interdita a rua, a gente se sente incomodado. Não é natural a gente se desviar. Porque nós nos condicionamos a isso. Se essas coisas simples a gente está condicionado, imagina nas questões do Espírito. Questões que você adquiriu durante 2, 3, 4 encarnações, sempre repetindo. Você volta aqui, reencarna, tenta superar, cai de novo, volta de onde parou até conseguir superar. Não é fácil. É difícil a gente deixar de fazer algo que nós estamos habituados a fazer. A gente já faz naturalmente. E isso é tudo. Compra um arroz lá e vai fazer. Todo dia você faz aquele arroz naquela panela. O dia que você compra uma panela nova, diferente, você tem necessidade. É o hábito que nós temos. E as questões materiais exercem uma influência muito grande sobre a gente. A gente habitua com o corpo, começa a aparecer uma ruga, um cabelo branco, a gente já tem dificuldade de sofrer as transformações naturais da vida. Imagina nas outras questões que se alastram, né, que vão se arrastando por várias encarnações. Então os mundos, eles vão melhorando para poder, às vezes, empurrar a gente. Você está tão acostumado a fazer aquilo ali que é preciso vir uma transformação. Só que essa transformação não é, né, uma guerra, uma bomba, um desastre natural. Às vezes acontece, mas normalmente não precisa disso. As coisas vão mudando naturalmente. Só que nós é que temos dificuldade. Quando veio o telefone celular como meio de comunicação, e as pessoas estavam acostumadas a enviar carta, mal ligaram o telefone fixo, muitas pessoas sucumbiram, ficaram sem ligar, ficaram sem se comunicar, porque não conseguiram se adaptar. Ou a gente vai atrás, pede alguém, ou vai sofrer com muita dificuldade. Aí o mundo tem que parar porque você não quer mudar. Nós é que precisamos ir acompanhando essas mudanças. E aí, na Gênesis, Kardec fala o seguinte: para que na terra sejam felizes os homens, é preciso que somente povoem espíritos bons, encarnados e desencarnados, que somente ao bem se dediquem. Nós estamos chegando praticamente no mundo de regeneração e depois nos mundos felizes. O que nós vamos fazer com quem não quer?
pode ser expurgado, pode ir para outro lugar, ou ele vai ser transformado. Nós queremos que o mundo melhore? A gente quer. Todo mundo quer que o mundo seja um lugar melhor. O que nós estamos fazendo? Nós estamos esperando alguém fazer alguma coisa? Toda semana, né? Melhor. Todos os dias eu passo ali pela porção de Juliana. E sempre tem um buraco. 2, 3 no mesmo lugar. Eu não sei como as pessoas não conseguem tampar um buraco e colocar ele plano com 50 centímetros. Mas é o mundo que a gente vive. Eu tenho condições de tampar o buraco? Não. Às vezes eu posso pegar meu salário, contratar um caminhão, né? Mas mesmo assim ainda vou ser multado, porque isso não é obrigação minha. Então eu nem posso fazer isso. Mas o que eu posso fazer? Posso fazer uma prece. Posso pedir alguém que conhece, poder ir lá e tampar um buraco e fazer. Porque aí, na hora que eu estiver fazendo ali, né, passando, não vai me causar transtorno. E todo mundo vai ser beneficiado com aquela pessoa. Tá. Mas e no meu dia a dia? O que eu estou contribuindo para que o mundo fique melhor? Para que aquilo que eu faço, as pessoas sejam beneficiadas. Eu estou contribuindo com o mundo de regeneração? Ou eu só estou esperando as coisas acontecerem? Porque cada um de nós tem a sua parcela. Seja lá na sua casa, seja lá no seu trabalho, seja cuidando de alguém. Nós estamos aqui para evoluir e a nossa evolução depende do bem que nós fazemos aos outros. Recebendo ou não. Às vezes a gente ainda recebe para fazer o bem para os outros. E a gente ainda faz mal feito. E a gente não faz direito. E depois a gente reclama do buraco que está na rua que o outro não fez direito. O problema é do outro. Infelizmente, ou eu passo por outra rua, ou eu vou mais devagar, porque não depende de mim. Mas aquilo que depende de mim. Imagina o quanto de vibração negativa quem está lá tampando o buraco recebe todo dia. Normalmente é o prefeito, né? Às vezes o prefeito nem sabe que o buraco está ali. Mas ele está lá recebendo as vibrações de todos nós. Ah, esse prefeito é isso, aquilo, manda lá. O pessoal não sai do presta, não sei o quê. A gente só contribuindo com o quê? Para ficar cada vez pior. Quando a gente estiver num outro nível, nós não vamos ficar perdendo tempo com a ignorância dos outros, com o mal dos outros. Nós vamos estar buscando fazer melhor. E aquele que não consegue, nós vamos estar ajudando, nem que seja com uma prece. Podem ter certeza que se, em vez de reclamar, a gente sempre vibrasse bem, as coisas estariam muito melhores. Mas nós acreditamos. Nós acreditamos na força do bem? Normalmente não. Porque se a gente reclama e a gente reforça o mal, então nós não acreditamos no bem. Nós precisamos mudar a nossa atitude. Nós. Mudar a nós mesmos, não o outro. O outro a gente contribui com o que a gente puder fazer. E pode ter certeza que tem espírito que está tomando conta, está tomando providência. Só que nós estamos ainda dificultando a ação dos outros espíritos, porque já basta a complicação que ele tem, que ele não quer melhorar, e ainda tem a nossa vibração para poder atormentar ele mais ainda. O que adianta? A nossa contribuição positiva, se nós tivéssemos essa consciência, poderia ser muito melhor, muito mais eficaz. Só que a gente precisa acreditar. Só da gente deixar de reclamar, deixar de vibrar negativo, já é uma ajuda imensa. Não precisa nem fazer prece, nem vibrar bem. Só deixar de fazer o mal.
já ajuda demais. Não tem aquele ditado? Quem, para ajudar, basta não fazer mal. Quem muito ajuda, só ficar quieto. Melhor. E aí, também na Gênesis, Kardec fala o seguinte: a terra, no dizer dos espíritos, não terá de transformar-se por meio de um cataclismo que aniquile de súbito uma geração. A atual desaparecerá gradualmente e a nova lhe sucederá do mesmo modo, sem que haja mudança alguma na ordem natural das coisas. Quer ver que coisa? Um exemplo simples. Há 200 anos atrás, quantas pessoas comiam carne? 99,999%. Até hoje, quando a gente vai fazer qualquer evento, seja a Páscoa agora, seja o Natal, Dia das Mães, Dia dos Pais, um encontro qualquer, uma festa, qual que é a primeira coisa que a gente pergunta? O que vai fazer de carne? Não estou condenando a carne, não. Mas a carne vem dos animais inferiores, que são princípios inteligentes. Eles estão aqui para suprir ainda as nossas necessidades. Mas vai chegar um tempo que nós não vamos mais precisar dos animais para se alimentar. No mundo espiritual, a gente já se alimenta só do oxigênio. Já chegou, né, meu? Porque agora tem que perguntar quem come carne, quem não come, porque já tem muito vegetariano, então, muito vegano. Hoje, naturalmente, as pessoas estão diminuindo de comer carne. Porque a carne faz, nós podemos comer carne. Não estou condenando isso. Porque se acabasse com a carne hoje, quantas pessoas iam falir? Quantas empresas iam demitir? Quantas pessoas iam ficar desempregadas? O que ia fazer com esse tanto de animal que estava lá confinado para ser abatido? Ia virar um caos. Não pode ser assim. Mas nós temos que nos conscientizar de que o animal, quando é abatido, ele tem uma energia mais densa. Nós, os seres inferiores, ainda necessitamos dessa energia. A gente ainda se sente bem com essa energia. Mas vai chegar um tempo, lá no mundo feliz, lá no final do mundo de regeneração, que o consumo de carne já vai ser o contrário. Aí chega lá e fala assim: quem que come carne? Aí vai ser um ou outro, e a gente vai respeitar, tranquilo. Hoje, se a pessoa não come carne, a gente discrimina. Hoje, se você chega num lugar e não tem carne, você acha absurdo. Você reclama. Você tem que respeitar a gente que come carne. O que é isso? A gente ainda xinga ainda. Pela mudança. Mesma coisa, consumo de bebida alcoólica, cigarro. Antigamente todo mundo fumava, era normal. Dentro de carros, os carros vinham com cinzeiro, lá durante o restaurante, dentro do ônibus, normal, tudo normal. Só que foi mudando. Hoje, aí na transição, tinha um lugar no ônibus, no restaurante, lá, lugar para fumante. Hoje nem isso mais tem. Quantas pessoas a gente vê fumando na rua? Pouquíssimos. E mesmo assim ainda tem lá no cigarro, Tem que avisar que causa câncer, que dá problema de saúde. Porque a pessoa vai, fuma, pega a doença, sabendo que causa, e está processando a empresa de cigarro para poder ganhar dinheiro porque ficou doente. E continua fumando. Então, nós vamos fazendo as coisas gradativas, não tem como exigir de uma hora para outra. Então, o mundo de regeneração, ele vai chegar para nós naturalmente. E à medida que a gente vai percebendo, nós temos que nos integrar. Porque é assim. E se a gente não se integrar? Eu quero
continuar comendo carne. Eu quero continuar matando, sendo gladiador. Você tem duas opções segundo o que traz pelos Espíritos. Você pode reencarnar em outro mundo, onde é que está nesse processo de próprias expiações, e lá você vai ter todo o processo de novo para você voltar a ter o aprendizado. Ou você pode reencarnar numa tribo primitiva, que é quase nessa função, está vivendo no meio do mato, lá e tal. E aí, com o que você já adquiriu da civilização, você melhora a vida deles lá. Todo mundo é aproveitado. Só que nós podemos ir mais rápido. Depende de cada um de nós. A gente quer que o mundo seja lindo e maravilhoso. Mas se ele estiver nessa condição, será que nós vamos nos adaptar? Se tiver um mundo onde não tem celular, carro, cigarro e bebida, o celular entrou agora, né? Que coisa. Nós vamos querer ficar nesse mundo? A gente vai ficar lá tranquilamente? Mas o que nós vamos ficar fazendo lá? Tem muita coisa para fazer. Pode ter certeza disso. Tem muito trabalho. Porque enquanto a gente estiver com esses vícios, nós estamos deixando de perceber as outras pessoas. A gente está vendo só nós mesmos. Só vivendo uma vida virtual. A vida real a gente esquece. A gente não participa. A gente não socializa. A gente não encontra. Tem aquelas chaves, né? Você vai visitar os avós, né? Vai todos os filhos com netos visitar os avós lá no final de semana. Senta todo mundo na sala, os donos da casa, que são os avós, estão lá em pé, olhando para os filhos, os netos, todo mundo com o celular na mão. A gente é mais feliz por causa disso? O que nós estamos fazendo? Você vai para um lugar onde não tem energia elétrica e as pessoas vivem lá naturalmente à noite. Quando acaba a energia na casa da gente, a gente pode enlouquecer. Não sabe o que fazer. Nós precisamos mudar os nossos hábitos. A tecnologia, o celular, a energia vieram para nos dar mais tempo, para a gente poder melhorar. Não para excitar o nosso egoísmo. Não para nos distanciar das pessoas. No Evangelho segundo o Espiritismo, os Espíritos falam o seguinte: os mundos regeneradores servem de transição entre os mundos de expiação e os mundos felizes. Em todas as frontes vê-se escrita a palavra amor, perfeita equidade, preside as relações sociais. Todos reconhecem Deus e tentam caminhar para Ele, cumprindo-lhes as leis. Nós temos igualdade? Nós buscamos a igualdade com todo mundo? Todas as vezes que a gente tem algo que é só nosso, exclusivo, essa bolsa aqui só tem 10 na cidade, aí ela custa 1.000. Essa aqui só tem 3, aí ela custa 10.000. Porque aí a gente pega e fala assim, só eu tenho. Aí quando você sai na rua, as pessoas, ele tem aquela bolsa que custa uma fortuna. Não é nem pelo valor, é só pela exclusividade. E com isso, as empresas se aproveitam da nossa ignorância. Aí é no vestuário, é no carro, né? Coloca aquela roda no carro, só eu tenho. Coloca aquela cor para diferenciar. Porque a gente não quer ser igual. O carro não é mais só para poder transportar. O telefone não é só para você poder ligar. É tudo artigo de vaidade. Aí você tem aquele carro, chique, tudo, não dá carona para ninguém. Você tem um telefone que não tem crédito. Eu conheço vários alunos que têm um telefone caríssimo. E se ele não
tiver Wi-Fi da escola, de algum lugar, ele não é nada. Não tem crédito, não tem plano, não tem nada. Mas tem lá o aparelho para ele poder se mostrar. Porque a gente acha que as pessoas vão ver a gente pelo que a gente tem. Porque o que a gente faz? Quando nós chegamos em algum lugar, não vou falar de nós, vamos falar dos outros, né? É mais fácil. Quando chega alguém e você vê a pessoa que pode resolver o seu problema, porque ela tem um conhecimento, ou ela tem uma boa vontade, ou ela tem um interesse, como que a gente olha essa pessoa? Como que as pessoas estão nos olhando? Porque se nós somos aqueles que as pessoas buscam estar próximo de nós, se aproximam de nós, porque a gente consegue fazer alguma coisa em benefício delas, então nós estamos no caminho certo. Agora, se nós somos aqueles que quando a gente vê a pessoa, fulano chegou, vou pedir ele, não, nem precisa. Ele é chato demais. Só tem dinheiro, só quer resolver tudo, ele é exibido, nem ele trata a gente com falta de educação, como a gente. Eu prefiro não fazer, tomar prejuízo ou pedir outro. Será que a gente é essa pessoa? O que nós estamos contribuindo para o nosso mundo melhorar? Nós precisamos nos esforçar, nós temos tudo que a gente precisa. A gente não precisa de nada material para poder cumprir com a nossa obrigação. Não é comprar, não é realizar, não é fazer. É você dar o que você tem. Você está no seu ambiente de trabalho, faça o melhor. Se você não faz o melhor porque você ganha pouco, então tem alguma coisa errada. Significa que mesmo se você ganhasse muito, você não ia fazer um bom trabalho. Você é cozinheiro no restaurante. Aí está te pagando 1.000 e você está fazendo a comida. Vou fazer essa comida mais ou menos aqui, porque eu ganho só 1.000. Aí eu vou te pagar 10.000. Minha comida vai ser excelente. Não vai não, porque o restaurante vai fechar, porque a sua comida é ruim. Não adianta. Nós precisamos fazer o nosso melhor, independente do reconhecimento do outro, do tanto que a gente está ganhando, porque é a nossa obrigação. É cumprir com a lei que Deus colocou para nós e acreditar que é assim. Com o tempo as coisas vão melhorando naturalmente, volta para nós. Agora, se a gente está fazendo, esperando o outro, e se todo mundo fizer assim, como é que vai ficar? Não vai adiantar. Vamos dar o nosso melhor, vamos contribuir com o mundo. O mundo está cheio de dificuldades, cheio de problemas. Vamos enxergar que são oportunidades de trabalho, que é onde eu posso superar as minhas dificuldades, onde eu posso crescer. Porque enquanto a gente tiver facilidade, aonde todo mundo faz as coisas para nós, e nós não precisamos fazer nada, cadê a nossa parte? Você pode até receber alguma coisa aqui, mas quando for prestar conta, aí é só você. Que Jesus nos abençoe hoje sim.